Tudo bem, pessoal? Simbora. Finalizamos quinta. Vamos para sexta. Este sou eu. Olá. Hello. Cara, vamos. Não temos notícia para amanhã. Vamos analisar o Infoot um dia, ver as confluências entre um dia, 60 minutos, 12 minutos e vamos ver os 5.000 ticks onde a mágica acontece. Quem acompanhou a live foi legal, cara. Foi legal. Foi muito legal. Passamos por vários momentos. Fugimos do FOMO, caímos no FOMO, fizemos um movimento bom, deu tudo certo. E é isso, cara. Trade é isso. Trade é questão de ter calma, muita tranquilidade e esperar os momentos certos. Poderia ter continuado o dia de hoje? Cara, pelo que eu vi ali, não, cara, não. Eu acho que o momento era aquele ali. Eu acredito que a gente tem que focar nos trades da manhã, que é onde tem volatilidade, onde o volume financeiro entra. Depois, cara, fica muito arriscado. A gente não sabe para que lado que ele vai. A gente não sabe se vai ter volume financeiro para ele fazer algum movimento ou para ele ficar de lado e não parar de ficar de lado eternamente até terminar o dia e limpar a tua conta. Então, acredito que sim. Fiz bons movimentos. Quem acompanhou a live tá lá, pode verificar lá. Tem até os capítulos já bonitinhos lá, tá bom? Vamos lá pro Infoot então, que o tempo muge. O Infoot. Estamos aqui, Infoot. O Infoot, cara, segue numa violência absurda. Absurda. É algo absurdo. Temos aqui o megafone. Já identifico aquilo ali realmente como um hand. Não vejo nada diferente disso. Então temos o nosso handzinho aqui. Esse handzinho tá fazendo o trabalho dele. Temos um pêndulo legal. Ele pode amanhã fazer um Friday's Light Run, uma cesta que corra e vem aqui pra baixo. Seria o meu sonho. Meu sonho. Ele tá quase testando o topo. Ele testando esse topo aqui de novo. Aqui seria o meu sonho. Porque daí, cara, os compradores encerram o movimento deles. E aí eles podem fazer um movimento muito legal. Por outro lado, que a gente já conhece, ele também pode encerrar esse movimento aqui amanhã e passar a sexta-feira inteira de lado, criando o quê? Um novo hand. Então, atenção. Sempre tem que ter atenção. Não existe almoço grátis. Cara, nunca vai existir almoço grátis nesse troço. Jamais. Se tiver almoço grátis pra ti, alguém tá pagando por isso. É que nem a história das apostas. Tá? 60 minutos. Estamos aqui nos 60 minutos. Mesma coisa. O movimento que ele fez... Tudo que ele tá fazendo é querendo retestar o topo. Ele tá fazendo de tudo pra isso. E notem que tem uma... Cara, tem um sentimento aí, cara, do mercado querer empurrar pra baixo a história, né? E ele não consegue, né, cara? O mercado tá muito forte pra alta. Olha o que é essa média aqui, cara. Olha o que é essa média de 200 aqui, o que ela tá fazendo. Ela tá um foguete apontando pro alto. Eu sigo enxergando que isso aqui... é voo de galinha. Na boa, voo de galinha. Ele ainda vai fazer um pullback legal. Pra ele garantir, é que tá. Não tô sendo pessimista, sério mesmo, sério mesmo. Vou voltar aqui, pra aparecer de novo pra explicar direitinho. Na verdade, ó, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou até voltar aqui porque eu quero explicar isso aqui olhando no olho de vocês, tá? O que eu quero explicar é que é o seguinte, eu não tô sendo pessimista. É porque esse tipo de movimento que tá acontecendo aí é um movimento, às vezes, de manipulação, cara, do market maker. Isso é pura manipulação. O que eu gostaria que ele fizesse? Vou mostrar o que eu gostaria que ele fizesse. Eu gostaria que ele fizesse um pullback legal. Vê se tá vendo, então. Gostaria que ele fizesse um pullback legal e que ele chegasse nessa região aqui. Ó, ele fez uma primeira perna. Eu gostaria que ele fizesse isso aqui, ó. E aí sim. E aí se ele fizer aqui, nessa região, aí sim. Aí eu acredito que sim, ele pode realmente fazer um movimento de alta e, cara, explodir pro alto e chegar nos 145 mil pontos que o JP Morgan fala. Mas enquanto ele não fizer esse pullback aqui de respeito e sentar ali em cima do hand e dali vir com muita força e romper o topo aqui, pra mim, isso é um voo de galinha. Pra mim, é um market maker atraindo compradores pra fazer um puta de um movimento de queda. E por que eu digo isso? Qual é a confluência dessa história? Cara, a confluência dessa história é esses caras aqui, ó. Gaps não fechados. Isso aqui não existe, cara. Isso aqui não existe. Ele vai buscar esse ponto. Não é se ele vai buscar, talvez ele vai buscar. Não, é quando. Ele vai buscar esse ponto. Ele vai passar por esses trechos. Ele vai passar, tá? Mas tudo bem. 60 minutos, eu e minha TechPix. Vou sumir de novo, tchau, tchau. Vamos lá. Gostaria de explicar esse ponto aqui pra vocês, porque eu acho que é importante. 12 minutinhos, true range. Meu layout. Hoje, trocando uma ideia com um investidor iniciante ali, o cara tá me seguindo legal, espero que esteja aprendendo alguma coisa, espero que esteja sendo válido aí as participações nas lives aí, que esteja agregando alguma coisa. Pô, eu fico muito feliz. Se eu estiver fazendo bem feita essa história com uma pessoa, porra, pra mim tá show. Tô amarradão, tô feliz. O profit. Tá? Então aqui, cara, o que a gente tava conversando? Ele tava me chamando a atenção na live sobre o megafone, né? E o megafone aqui tá meio que uma trend atravessando a história. É aquela história, cara, sempre tem um problema. Se tu não enxerga o problema, é porque tu não tá enxergando direito. Sempre vai ter um problema no meio do caminho. Só vamos voltar aqui, vamos voltar pra minha TechPix 3 megapixels de pura resolução. E eu não vou investir nisso, tá? Mas ó, vamos só pensar num negocinho aqui. Cara, sempre vai existir um problema. Se tu não enxergar o problema, é porque tu não tá enxergando direito. Então se tu for esperar pela tempestade perfeita pra fazer operações no mini índice, cara, tu vai esperar eternamente. É o mesmo lance da história que eu concordo e, cara, eu acho muito certo o que o Joseph James fala. A história é a seguinte.
Cara, tu tem que botar em ação a história. Tu tem que ir ali e operar. Não adianta tu ficar no simulador eternamente. Porque mesmo que tu seja um mestre do simulador, que tu estude durante 20 anos pra fazer as operações, vai melhorar sim, vai ser muito melhor. Tu não vai tomar tanta porrada como eu tomei, por exemplo. Mas quando tu colocar o teu dinheiro ali no risco e entrar com a tua conta real, tu vai ser, cara, marco zero de novo. Tu tá recomeçando a história. Tu vai ter todos os teus sentimentos, todos os teus medos, frustrações, tudo vai estar ali diante daquele dinheiro que tu tá colocando pra jogo, entendeu? Quanto antes tu entrar nisso, e quanto antes tu começar a criar calo pra fazer essas operações com mais segurança, melhor vai ser, né? Pode ver, quem acompanhou minha live hoje. Porra, cara, o ponto tava perfeito ali, eu só tinha que ter segurado mais, fazer o trailing stop, fazer da maneira certa. Só que daí tu fica com medo de perder dinheiro, e aí tu acaba, o que acontece? Tu acaba perdendo dinheiro, deixando dinheiro na mesa, podendo fazer um movimento legal, né? Isso aí, só o tempo, só a experiência de estar entrando ali no real, ali, operando, só isso que vai fazer com que a tua estratégia funcione. Não adianta ficar isso. Eu fui o mestre no simulador. Mestre, falei isso na live hoje. O mestre. Mas fiz chover. E eu não entrei no real durante 6 meses. Não, 8 meses. Estudando durante 8 meses. Entrei no real, no primeiro mês eu ganhei, e no segundo mês eu perdi tudo. Depois eu passei 2 anos perdendo, sistematicamente, correndo atrás do rabo. Então, assim, quanto antes tu entrar na história e antes de botar o teu dinheiro pra jogo, mais experiência tu vai ter e tu vai encurtar esse tempo aí de criar calo pra poder fazer as operações certas. Tá bom? Precisava falar sobre isso. Voltando aqui. Quanto tempo tem? Tá bom. Então aqui, o que nós temos aqui? Nós temos essa trend, que é o megafone do rende prévio. E o investidor iniciante me chamou a atenção para isso, e eu estava olhando que também temos... Deixa eu diminuir um pouquinho, vou ter que diminuir aqui, senão vou enxergar. Aí, ó. Também temos o megafone novo, né? E traçamos o megafone novo, ó. Temos um megafone traçado aí, ó, curtinho. E o mercado tá fazendo o quê? Tá andando nele. Tá sambando na cara da sociedade, ó. Aqui, ó. Bom, ó. Foi lá, bateu lá, ó. Foi batendo, né? Outro lugar que ele foi batendo? A trend. Vou até mudar de cor ela aqui, ó. O megafone do rende prévio. Tá vendo? Olha lá. Bateu aqui, voltou. Bateu aqui, voltou. Bateu aqui, voltou. E aparentemente tá rompendo, mas, cara, não tenha tanta certeza disso. Não tenha tanta certeza disso. Temos um topo e temos a rotação desse pêndulo, ó, que ele ficou devendo do movimento que a gente entrou ali, uma parte do movimento na manhã de hoje. Né? Foi diminuindo, né? Diminuiu esse pêndulo, atingiu o pêndulo ali. Então tem várias confluências pra esse cara fazer um puta de um pullback. Então vamos ficar de olho. Fica de olho. Mesma história, continua no range, temos um range aqui no meio. E a história é operar pelas extremidades. Evitar o risco. Aqui no meio nós não opera. Operamos aqui. Aqui. Né? Aqui. Tem uma região boa pra operar, mas tem risco. Eu preferiria terminar esse cara aqui. De preferência, esse cara aqui também. Tá? É isso. Vamos pros 5.000 ticks, onde a mágica acontece. Vamos dar uma olhada. Isso aqui foi hoje. Deixa eu diminuir pra mostrar todo o movimento. Aqui. Isso aqui foi hoje. Movimento legal. Legal. Quem assistiu a aulinha de ontem, a gente tinha essa projeção para ele poder cruzar esse range. A gente tinha inclusive o pêndulo, né? Lembra que a gente prestou bem atenção no pêndulo? Que tava um pouquinho mais acima. Deixa eu ver onde ele tava. Ali, ó. Olha lá ele lá. Ele tava aqui, ó. Né? E a gente falou, lembra que a gente falou na aulinha de ontem que seria o ponto ideal para fazer uma compra? É óbvio que assim, ó, é aquela história. Conversamos sobre essa experiência adquirida com o tempo, né? Porque aqui, cara, Joseph James faria essa história aqui, né? O cara faria aqui, ó. Essa entrada aqui, ó. Com a experiência dele. Eu até falei na live lá. Mas não afastou a média. Não me deu segurança. Não me deu nenhuma segurança. A minha entrada... Eu esperei passar esse ponto aqui, afastar a média. A minha entrada foi aqui. Ou aqui. E eu saí aqui. Ele andou um monte. Não cumpri com a volatilidade. Saí um pouco antes. Mas é isso. Eu acabei caindo no canto da sereia. Tomei ali os stopzinhos aqui nessa região aqui. Que ele me enganou, né? Me enganou totalmente. Porque parecia que ele vinha pra baixo. Que ele ia fazer o breakout, né? Que ele ia vir aqui. Foi lá, vinha aqui. Eu imaginei que ele ia vir aqui e ia... Né? A princípio eu tava olhando, não, esse cara vai pro alto, né? Mas caí no conto, né? FOMO. Evitei esse FOMO, deixei o troço vir aqui, caí no FOMO aqui, quando ele veio nesse troço aqui, aí entrei no lugar certo, peguei meu dinheiro de volta, mas deixei dinheiro na mesa, né? Tinha que ter feito essa operação aqui. E poderia repetir aqui, né? Mas aí é já meio-dia e pouco, já tava cansado de olhar isso aí. O cara vai cansando, né, cara? Pra amanhã? Cara, pra amanhã, mesma história, rendezinho, mesma história. Tá vendo? Tá aqui, pra nós ver melhor. Aqui. Tá bom. Eita, perfeito. Rendezinho. Pêndulo gigante do pêndulo do rende prévio, né? Fez esse aqui inicial. Aí depois ele diminui, né? Tá vendo? Ó, tenta entrar no rende e não consegue. Mapeamos ele. A entrada era... O ponto pra nós entrarmos era quando ele conseguisse fechar esse cara aqui. Ele fechou. Aumentou o pêndulo. Ainda comentei sobre isso. Falei, pô, agora isso aqui tá mapeado. O Joseph James não tremeria na base pra entrar aqui. Mas a média de 21, que é o nosso principal balizador, não nos deu nenhum tipo de...
indicação de que ele iria fazer isso. E o outro também, que a gente estava vendo hoje na live, que é o nosso indicador de volume financeiro, que é o reloginho de montagem dos candles, né? Também não deu. Ficou se amarrando, o negócio não andava da maneira que a gente queria. E depois ele acelerou. E a gente pegou o movimento ali. Então, aqui, uma coisa que eu esqueci, cara, de mostrar aqui. Preciso voltar nos 12 minutos, porque eu preciso mostrar uma coisinha aqui importante. Nos 12 minutos, ele fez esse movimento aqui, ó, que eu considerei como um measure do move, um breakout leg, né? Considerei esse cara aqui como um breakout leg. E aí a gente copia esse breakout leg pro ponto mais baixo de pullback. Então, esse ponto aqui ele faz um movimento medido, né? E esse movimento medido aqui tem um grande perigo. Por quê? Porque quando ele atinge um objetivo, o que o mercado faz quando ele atinge um objetivo que ele leva um tempo para atingir? Ele fica de lado, né? Ele morre, né? A galera perde o interesse. Então a gente tem que observar. Amanhã é sexta-feira. Sexta-feira pode correr, pode correr. Mas, cara, não contem com isso. Não tem a volatilidade, não tem o volume financeiro que tem S&P e Nasdaq. Então, assim, se ele completar muito rápido esse movimento medido aqui, se ele for até lá em cima e fizer esse topo duplo aí, ou tentar andar mais um pouco alto lá pro pêndulo e completar esse pêndulo aqui, nessa região aqui, se for muito rápido, tudo bem, a gente tem uma chance desse cara começar a fazer uma rotação aí pra tentar entrar no range, pra vir aqui, pra fazer um pullback nele, fazer um breakout, fazer o que eu imaginava, pra fazer uma saída nessa região aqui desse megafone, né, pra ver ele testar esse fundo. Mas tudo que vai nos dizer é o volume financeiro. Ele tem que fazer o movimento com vigor, com vitalidade, com fome mesmo, entendeu? Se ele ficar se amarrando muito aqui em cima, cara, não afastar a média, ficar indo pra cima e pra baixo, pode ser mais uma cesta toda torta. Né? E essa aí acho que já é a 7ª cesta, nem sei quantas, mas eu coloco ali, porque daí eu verifico quando eu for editar o vídeo, eu jogo ali embaixo aí quantas cestas ele não fez direcional, contando da última que ele realmente entregou um movimento muito legal. Tá? Precisava passar por esse ponto é importante. Voltamos pro 5.000 tick, vamos fazer as previsões aqui, projeções, especulações. Esse é o ponto. O ponto é observar esse cara aqui. Cadê? O ponto é ficar de olho nesse range. Sacou? Vamos ficar de olho nesse range. Tem um pêndulo gigante do range prévio. Isso aqui é uma área perfeita para um breakout pullback. Né? Perfeito. Mas ele não vai, cara, só se ele fizer um movimento muito direcional. E esse movimento direcional, o máximo que ele pode entregar seria essa região de breakout pullback pra sentar a bunda ali, não sair sexta-feira dali, ficar de lado e morrer ali, entendeu? Então o meu sonho, se os deuses dos trades estiverem escutando, meu sonho era ele fechar esse pêndulo aqui, ó. Fechar esse cara aqui. E aí a partir daqui, cara, ele vem com muita força. Ele pode até descer muito rápido, um V-top, né? E vir fazendo esse movimento assim, ó. Pop and grind, não tem problema. Isso aqui pode ser um sinal muito legal pra gente procurar por priors e esperar esse cara ir ali. Testar. E se ele sentir, e ele pode sentir, a gente vem com ele pra venda. Pra ele fazer aí uma cesta que gosta de correr. O grande perigo aqui, sempre tem um porém, é esse cara fazer um pullback nessa região aqui e parar exatamente nela e começar a voltar com muita força. Porque o que ele pode fazer aqui? Ele pode simplesmente testar o topo muito fácil. E aí entrar de lado, e aí ficar de lado e morrer ali a sexta-feira. Aí é um grande perigo. E daí completa o médio move, vai lá no pêndulo, volta pra baixo, faz um breakout pullback no range novo, e aí nós estamos ralados. E daí ele pode morrer. Mas, se ele fizer isso, a gente vai procurar pra uma região de compra, nessa região aqui, pra uma saída aqui e deixar um runner, porque cestas gostam de correr, a gente deixa um contrato ali pra ver se ele vai entregar um movimento bom ou não. E ao menor sinal dele voltar daqui muito rápido, a gente encerra a operação. Porque também ele pode explodir, tocar ele pro alto e não parar mais, né? E é isso. Segundo a teoria do Joseph James, se o cara fecha esse cara aqui muito rápido na manhã, assim, de uma maneira fantástica, diz ele, mas isso aí é um mercado de S&P e Nasdaq, que tem volume, tem tudo, diz ele que aqui não precisaria de uma trap pra vir no sentido de cruzamento desse range. Eu discordo. Eu discordo porque o índice é maquiavélico e eu não confio nele, então, por causa do market maker que domina grande parte desse mercado. Então eu entraria mais alto ainda, até porque daí ele retesta o topo, e aí daqui sim, se ele retesta o topo, ele pode ir embora pra fazer um price action cycle. Vai começar como? Um reversal, pullback, de repente ele faz um string, aí ele vem, arma uma trap nesse ponto aqui, seria ideal armar uma trap aqui e capotar e chegar no breakout pullback zone. Pra segunda-feira a gente só repetir as mesmas ações. Vou chegar aqui, nesse fundo. Bem simples. E aí aquele processo clássico. Um reversal, pullback ou trap, força. Esse é o pullback e a força eu vou explicar no domingo, papo de domingo.
E aí a trap, para fechar o movimento e completar o price action cycle. Então é isso. A gente busca isso, a gente busca, o nosso objetivo é sempre, voltar para cá, nosso objetivo é sempre o quê? O ciclo do price action. E a gente usa somente 2 indicadores. Quais são os 2 indicadores? A gente tem um indicador real time, que não tem nenhum delay, nenhum atraso, que é o quê? A contagem dos ticks para a montagem de candles. Aquilo ali é o volume financeiro ao vivo. A gente precisa daquilo ali para escapar da nossa corretora que tenta buscar o nosso stop, para escapar do market maker e andar com ele, ir no sentido dele, protegido, para não tomar a violinada. E a média de 21 exponencial é primordial. Afastou, temos um sinal. Depois a gente vai vendo setups ali de acordo com as estruturas de mercado. Fundamental, tá bom? Muito obrigado. Essa é a minha fuça, primeira vez que eu tô mostrando. Muito obrigado. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, deem um like, ajuda demais o meu canal. Se vocês acharam esse conteúdo fantástico, cogitem em se inscrever e disseminar esse conteúdo gratuito, que sempre vai seguir gratuito eternamente, para todo sempre. Dissemine com seus amigos, coleguinhas, traders, tá bom? Muito obrigado, boa noite, durmam bem, amanhã tem mais, e amanhã tem mais live. Valeu? Tchau, 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 tchau!